Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do portal Licitações Municipais. Uma grande alegria recebê-los nesta manhã. Hoje temos mais uma convidada muito especial que vem aqui para brilhantar ainda mais essa série de lives, que recebe o apoio do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, da Comissão de Gestão Pública e Controle da OAB Paraná. E hoje a nossa convidada é a amiga professora Gabriela Zavadinac. E ela vem para nos brindar com um tema muito importante, que é a questão dos aspectos financeiros e orçamentários nas contratações públicas. Já estamos aqui nos conectando com a nossa ilustre convidada. Oi, Gabriela, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Que bom, uma alegria muito grande para nós aqui do Portal Licitações Municipais receber a sua presença. Você que é uma, uma renomada professora nessa área de orçamentos, tem um Instagram muito legal. Aqueles que ainda não seguem as redes sociais da professora Gabi, a Gabi Professora, ela traz ali de uma forma bem didática, bem atualizada, artigos, experiências relacionadas aos aspectos financeiros, aos aspectos orçamentários, e esse é o nosso tema da live de hoje. Nós sabemos que o direito financeiro ele é a base da atividade estatal, serve para o controle dos gastos públicos, e mesmo nesse período de pandemia de Covid, acredito que ele ganha talvez uma força maior, porque está todo mundo com muito receio. Nós estamos nessa questão de recessão econômica, é uma crise global, é uma crise social, é uma crise política, é uma crise que envolve o direito e é uma crise econômica. É sobre essa questão que nós falaremos hoje. Então, Gabriela, fique à vontade, seja muito bem-vinda. A palavra é toda sua para apresentar uma contextualização geral dessa temática. Tá, então, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, né? Eu já seguia você aqui, sempre também admirei muito seu trabalho e fiquei muito feliz por ter sido convidada. Acho que nós somos vizinhos aqui, né? Você também é do Paraná. Isso, Maringá, você Curitiba? Maringá, isso. Agora eu tô em Curitiba, né? Por conta do teletrabalho, estou trabalhando daqui, mas a ideia é voltar para cá. Não vou ficar em Brasília, não. E, enfim, vamos começar aí. Com relação a aspectos orçamentários e licitação, quando a gente vai estudar licitação, quando a gente trabalha com licitação, enfim, a gente não para pensar que a despesa pública, né, ela tem muitos estágios, e não só a licitação. A licitação é um desses estágios. Então, é um pequenino estágio dentro de todos os requisitos que nós temos que cumprir dentro da despesa pública. Então, eu só quero que, num primeiro momento, né, explanar isso, falar como é que funciona, desde lá do começo até chegar na licitação, e depois como é que chega no pagamento disso. Então, para a gente ter essa visão geral. Com relação à licitação, ela está dentro do processo de planejamento da despesa. Então, ela ainda não é a execução da despesa. Muita gente acha que pelo fato de já licitar, isso já seria execução de despesa. Não, ainda está na etapa de planejamento. Nós temos, né, nas etapas ali do planejamento, o planejamento em si, em que a gente vai ali formular ação, formular plano, para conseguir, com base, na verdade, né, no que a gente já tem ali de orçamento anterior, para ver se a gente não vai extrapolar alguma coisa. Enfim, a gente vai fazer aquele planejamento estratégico dentro do orçamento. Passamos ali do planejamento, então, fizemos um projeto de lei orçamentária. Esse projeto de lei orçamentária, ele vai para o Congresso ou nos estados vai lá para a Assembleia Legislativa e no município vai para a Câmara de Vereadores. Então, o Legislativo vai analisar esse projeto de lei orçamentária, em que nós planejamos as receitas e as despesas. Nesse cenário, a gente tem a aprovação, depois do estudo, obviamente, a aprovação da lei orçamentária. E essa aprovação da lei orçamentária,
é a fixação dos créditos orçamentários. Então, fixação seria o segundo estágio dentro do planejamento, né? É ali que a gente vai conseguir ter a real ideia do que a gente vai poder gastar. Então, as dotações estão fixadas ali, dentro da lei orçamentária. E, para você licitar, qualquer coisa tem que ter dotação. Então, começamos aí já a enxergar, né, onde que começa tudo isso. Então, ok, temos as dotações lá disponíveis. E aí teremos a descentralização orçamentária e financeira, em que teremos um órgão central, no âmbito da União, Ministério da Fazenda, né? Âmbitos estaduais, aí, Secretarias de Fazenda, que vão descentralizar tanto os créditos, né, que são as autorizações para gastar, quanto o recurso também. Então, vai descentralizar a autorização e o dinheiro em si. Então, temos essa descentralização para os órgãos setoriais, para as unidades orçamentárias, para que elas efetivamente realizem a despesa. Depois da descentralização, então essa é a terceira. Depois da descentralização, nós teremos a programação orçamentária e financeira. Essa programação, ela é de extrema importância, porque é com ela que o ente público, a entidade, enfim, consegue se planejar. Porque essa programação, ela tem o fim, né, o objetivo de compatibilizar o fluxo de entrada de recursos com a saída. Então, é aí que o ente público vai perceber se tem que limitar empenho ou não, se está arrecadando o que ele previu, se ele vai conseguir fazer aquela despesa efetivamente, se ele vai conseguir licitar, se ele vai conseguir fazer contratos. Enfim, é nessa programação que ele vai conseguir adequar o que entra com o que sai, né? E depois, né, nessa sequência que nós temos a licitação. A partir do momento que ele faz essa programação orçamentária e financeira, ele consegue perceber se ele vai ter o recurso para bancar aquilo. E licita. Então, para fazer obra, para comprar bens, para contratar qualquer tipo de serviço, o poder público, né, a pessoa pública precisa licitar. Como todos muito bem sabem, né? A gente não o poder público ele não age igual ao particular, então ele não pode simplesmente escolher quem ele quiser para contratar, porque tem a indisponibilidade do interesse público, né? Indisponibilidade dos bens públicos e a supremacia do interesse público. Então, conjugando essas duas situações, temos que licitar obrigatoriamente. Obviamente que temos aquelas dispensas e inexigibilidades, mas são exceções, né? E, enfim, temos aí a licitação. Depois da licitação, nós ainda temos a execução da despesa. Que aí o que entra fortemente a Lei 4.320, de 64, e temos aí empenho, liquidação e pagamento. Então, o empenho seria meio que junto ali com a licitação, após o contrato, ou até junto do contrato, já faz ali a nota de empenho. É uma garantia para o credor, porque ele sabe que existe uma reserva de valor naquela dotação orçamentária no nome dele, no nome da empresa dele. Então, é uma garantia para ele, pelo menos ele sabe que aquilo ele vai poder cobrar, né? A liquidação posterior ao empenho, em que é ali o cumprimento da obrigação pelo credor. Então, quando ele entrega o bem, quando ele entrega o serviço, né, quando ele presta aquele serviço, quando ele entrega aquela obra, liquida-se aquilo e verifica-se que o credor adquiriu o direito de receber. E só depois da liquidação é que ele pode receber efetivamente, né? Vai ter que ir lá para o órgão de pagamento daquela entidade que vai poder ordenar o pagamento e fechamos, né, as etapas da despesa. Então, a licitação, ela é só um pedacinho muito pequenininho de todas as etapas que a despesa percorre. Perfeito, Gabriela. E muito interessante você mencionar a Lei 4.320 de 64, que é uma legislação bem antiga, mas que ela tem uma incidência direta nas contratações públicas. Os artigos 58, 59, 60, de forma específica, tratam dessa necessidade do empenho, que ele não pode exceder os créditos orçamentários. Isso. Trata a questão de que nenhuma despesa ela pode ser realizada sem o prévio empenho.
Então é muito importante o Isso, poder público isso. avaliar essa legislação, porque no campo prático, muitas vezes, o que eu percebo é o seguinte: existe uma certa urgência por parte da administração Uhum. pública para atender uma demanda, não teve o planejamento adequado, e por conta disso, até para adiantar a prestação de serviço, ele exige que o particular entregue um determinado bem, execute um determinado serviço, sem que de fato tenha sido assinado um contrato, tenha sido emitida uma nota de empenho. E isso é um risco que o fornecedor ele acaba correndo, é algo ilegal que não deve acontecer, porque Sim, viola a legislação. total. E porque assim, Então o isso vem empenho. acontecendo muito no campo prático. Muito! E o empenho, ele é literalmente uma proteção ao credor, né? É uma proteção para o particular, para o cidadão que fecha um contrato com a licitação, com o poder público, né? E aí ele tem aquela segurança, porque é um documento que prevê que existe uma dotação, existe uma reserva de valor que vai pagar aquele cara. Então, sem essa nota de empenho, é uma despesa ilegal, porque a Lei 4.320, ela fala, não existe despesa sem prévio empenho. Então, não existe essa possibilidade. O que existe, né, no parágrafo 1º, lá do artigo 60 da 4.320, é uma possibilidade de dispensar a nota de empenho, a emissão da nota, mas não de dispensar o empenho. O empenho ele é obrigatório em toda e qualquer despesa. Então, assim, o que a gente vê muito em município, né? Município são muitas coisas muito difíceis, assim, de lidar. É complicado. Exato. Tem inúmeras situações que ensejam isso daí no campo prático, as próprias estruturas arcaicas, a carência de material humano, a falta de qualificação. Os gestores muitas vezes não enxergam a qualificação como um investimento e isso acarreta muitos Sim, problemas. E quando sim, você menciona que é uma despesa ilegal, tem que ficar muito claro que o órgão público ele pode sofrer as consequências em razão disso daí, por conta com da violação certeza, ao dispositivo legal. Mas o com fato do certeza. licitante, da empresa, prestar um serviço e entregar, mesmo que o poder público não tenha instaurado um processo licitatório, mesmo que o poder público não tenha encaminhado o prévio empenho, isso não faz com que o poder público não efetue o pagamento, porque se a empresa executou, ela tem o direito de receber sob pena de locupletamento ilícito da administração. Exato, exato. Porque ela, no caso, teria liquidado, né? E aí, Perfeito. com a liquidação, o credor adquire o direito de receber. Então ele pode sim. O problema é a questão que quando ele vai tentar receber isso, às vezes a administração vai falar, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar, porque quando eu fiz essa despesa, eu não empenhei, então eu não tinha o dinheiro para fazer essa despesa, então eu não tinha dotação para isso. E aí fica esse embate de, mas não tinha dotação, mas eu prestei o serviço, tá, mas eu não tenho dinheiro. Então fica essa discussão, né, essa briga judicial muitas vezes, e que é o Brasilzão que nós temos, né? É Brasil. É um negócio assim que eu nem gosto muito de falar, que já me irrita. Não, Complicado. de fato, eu vivencio isso bem de perto pelo contato que eu tenho com a administração municipal e muitas vezes acaba acontecendo essa judicialização por conta de Sim, falta de planejamento, a falta de um total. diálogo entre as partes. E Sim, alguns municípios, muitas vezes, eles acabam até adotando aquele instrumento do reconhecimento de dívida. Então, eles, de fato, confirmam reconhecem, isso, confirmam, reconhecem que existe uma dívida e efetuam um pagamento extraordinário, não é a forma ordinária, não é a forma adequada. Inclusive, isso pode levar a consequências administrativas. O ideal é que, sim, eventualmente, quando o poder público instaurar esses processos de reconhecimento de dívida, eles abram também de forma paralela uma sindicância para apurar responsabilidade a quem deu causa, porque senão isso com daí se certeza. torna rotina, isso se torna Corriqueiro, prática. Perfeito, exato. perfeito, sem sombra de dúvidas. E, Gabriela, em relação à lei de responsabilidade fiscal, qual o Bom, papel dela no tocante às contratações públicas? O que a gente consegue extrair da Lei Complementar 101 de 2000? olha, a lei de responsabilidade fiscal, né, numa introdução muito simples, ela entra no ordenamento jurídico
com o objetivo de trazer efetivamente responsabilidade na gestão fiscal. Por isso que esse é o nome dela, né? Então, trazer planejamento, trazer controle, trazer transparência, né? Pensar antes de tomar a decisão no sentido de gastos públicos, né? Ter essa responsabilidade no gasto. Imagina se a gente não tivesse esta lei vigente, tá? Então, hoje já é um caos generalizado com esta lei, então imagina se não tivesse. Mas o que a lei fala? E que, assim, incide diretamente nas licitações, né? Nas compras, nas contratações. Os artigos 15, 16 e 17 da LRF, eles vão direto nas contratações. Porque a 8666, ela traz aqui, ó, eu nunca sei direito os artigos decorados, mas ela traz no comecinho, acho que é no artigo 7º aqui, que você tem que ter dotação, né? Tem que ter dotação orçamentária para fazer para fazer qualquer licitação ali. Tem que ter uma dotação específica para licitar. Só que a LRF, ela vai mais além, ela vai além. Ela vai dizer para nós que serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atenda o 16 e 17. O 16 diz respeito à criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, ou seja, quando o poder público vai fazer uma despesa, por exemplo, contratar uma obra, né? Contratar ali uma empreiteira, quer fazer uma obra, vai expandir, vai aperfeiçoar alguma coisa, é uma obra. Então, não é uma despesa de caráter continuado. Ele compra, né? Ele contrata aquilo e aquilo será feito de uma vez. Então, nos casos em que o poder público contrata dessa forma, compra dessa forma, para criar, para expandir, para aperfeiçoar, ele tem que seguir os requisitos do artigo 16 que estão na LRF. Então, a licitação, ela vai ter que cuidar de ter a dotação orçamentária, obviamente, mas ela também tem que ter o quê? Número 1, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que essa despesa vai entrar em vigor e nos 2 seguintes. Então, ela tem que já pensar, bom, o gestor, né, vai ter que pensar, vou contratar isso aqui, vou fazer essa obra tal, mas qual que é o impacto orçamentário financeiro pelos próximos 3 anos? Disso aqui nas minhas contas. Então, pensar antes de fazer, ver se não vai ter um impacto muito grande e se eu vou conseguir pagar aquilo, né? E 2, declaração do ordenador da despesa de que o aumento, né, essa despesa, tem adequação com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a LDO. E o que isso quer dizer? A adequação quer dizer que essa compra, né, essa contratação que vai criar, expandir ou aperfeiçoar a ação governamental, ela tem dotação suficiente na LOA, ou seja, não vou precisar abrir um crédito adicional, não vou precisar correr para pagar o incêndio depois. Eu tenho uma dotação para isso dentro da LOA. E é compatível com as diretrizes, objetivos, metas e prioridades, tanto que estão lá, as que estão no PPA, quanto as da LDO. Então, tem que ser uma despesa, nesse caso do artigo 16, que esteja em conformidade com tudo, né? Esteja linda, tenha dotação suficiente na LOA e respeite os instrumentos que estão, que regulam todo o processo orçamentário, que é PPA, LDO e LOA. Então, tem que ter esse cuidado com os instrumentos do orçamento, né? Essas normas que eu acabei de falar, né, essas 2 situações da estimativa e das declarações de adequação e de compatibilidade, elas são condições prévias para empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens e execução de obras. Isso está no parágrafo 4º do artigo 16 expressamente. Então, para empenhar e licitar serviço, bens e obras, necessariamente tenho que ter a estimativa do impacto orçamentário financeiro para 3 anos e essa declaração de adequação e compatibilidade. Se eu não tenho isso, o que acontece? Ela é uma despesa não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. E aí, por exemplo, Ministério Público ou talvez uma ação popular pode vir no Poder Judiciário e
colocar isso aqui. Isso aqui é não autorizado, é irregular e lesivo, caso isso aqui seja descumprido. Já o artigo 17, ele trata de uma outra modalidade de despesa. Ele trata da despesa obrigatória de caráter continuado. Essa despesa não é a mesma despesa do 16. O 16 é uma licitação ali para contratar um serviço específico, para contratar uma obra específica, para adquirir um bem específico. É uma compra. A despesa obrigatória de caráter continuado, ela é aquela despesa que ela continua no tempo, por muito tempo. Ela é uma despesa corrente, não é uma despesa de capital. Então, é uma despesa ali para manutenção da máquina pública. Isso, inclusive, vem muito em prova de concurso, e o povo erra muito isso aqui. Quando o examinador das bancas, né, coloca lá que é uma despesa com uma obra que vai durar 5 anos. Não é uma despesa obrigatória de caráter continuado, porque uma obra é uma obra. Ainda que ela dure 5 anos, ela é uma obra, ela vai ser entregue como um bem só, né? E aqui a despesa obrigatória de caráter continuado, ela seria o exemplo clássico, né? Um aumento aí na remuneração dos servidores, provimento de cargos públicos. Isso é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Quando você nomeia um servidor público, você tem ali uma obrigação de pagar ele eternamente até ele estar, né? E depois aposentado também. Então, o que eu preciso nessa despesa? O que tem que ser cumprido aqui? Esses atos que criam ou aumentam a despesa obrigatória de caráter continuado, ela vai ter que ter a estimativa do impacto, igualzinho na outra, lá do artigo 16. Sempre tem que ter a estimativa do impacto. Para a renúncia de receita tem que ter a estimativa do impacto. Para essa despesa do artigo 16 e agora para do artigo 17, que é de caráter continuado. Para a gente se planejar, né? Para ver se vai dar certo. Demonstrar a origem do recurso que vai custear essa obrigação aí de pagamento. Né? Então, como é uma obrigação de pagamento que é superior a 2 anos e que você não sabe quando que vai terminar, tem que demonstrar de onde vai sair esse dinheiro. Depois, para que ela realmente, né, seja efetivada, tem que comprovar que essa despesa ela não vai afetar as metas previstas, né, as metas de resultado fiscal previstas lá na LDO, porque a LDO prevê metas de resultado fiscal. E que esse valor a ser gasto na despesa obrigatória de caráter continuado vai ser compensado pelo aumento permanente de receita ou pela diminuição permanente de despesa. Então, eu tenho que fazer isso para conseguir, por exemplo, contratar um servidor, para aumentar uma remuneração. É claro que milhares de municípios no país inteiro, né, não fazem isso. Não fazem isso. Simplesmente aumenta a remuneração, simplesmente nomeia servidor. Não levam, não obedecem o que a LRF fala. Só que assim, como você falou, tem consequências, né? Se isso for judicializado, até o próprio gestor, o prefeito, pode ser responsabilizado. O ordenador da despesa pode ser responsabilizado, o município pode ser responsabilizado. Então, judicializando, a gente consegue aplicar isso aqui. Então, nós temos aí que não é simplesmente ter dotação orçamentária para fazer uma licitação. A licitação, ela precisa obrigatoriamente atender o 16 ou o 17, quando for o caso, por exemplo, o 17, de contratação de um serviço contínuo de brigadista, de limpeza, né? Então, aí teremos aí um serviço contínuo, por exemplo, que é uma despesa corrente e vai, por exemplo, vai fechar um contrato ali de 20 anos, não sei, de 10 anos. Eu não sei quanto que a lei de licitações permite, mas eu sei que temos lá no 57, né? As possibilidades ali que são superiores a um exercício. E... por exemplo, esse serviço de limpeza, de brigadista, seria uma despesa corrente, né? Obviamente, lá, ou é por lei, ou é por medida provisória, ou por ato administrativo normativo, que vai criar essa despesa obrigatória de caráter continuado. Perfeito, Gabriela, muito bom. Quanto ao prazo de vigência dos contratos, a legislação determina no artigo 57 uma vigência máxima, via de regra, de até 60 meses, para aqueles serviços de natureza continuada, podendo, em um caso excepcional, chegar a 72 meses. Mas contratos de concessão, aí sim tem vigências
maiores, com 10, com 20 anos, mas depende de uma Sim. legislação específica determinando esse período de vigência. Você bem falou sobre os artigos 16 e 17. Eu vejo que no campo prático isso acaba acontecendo na fase interna dos processos licitatórios. Geralmente vem lá uma declaração assinada pelo secretário de Fazenda, secretário de Finanças, o contador municipal, mas o que eu percebo no campo prático é que essa declaração é mais para atender um aspecto formal do que, obviamente, cumprimento efetivo do artigo 16 e 17 com todos esses requisitos que você bem mencionou. E esse não é o espírito da norma, nós não estamos aqui simplesmente para atender a um aspecto formal, para que o processo fique ali todo bonitinho, organizado, e no futuro ocasione problemas para ambas as partes, empresa, Exato. Poder público. Então nós precisamos de efetividade, de planejamento, de organização. E tem 2 artigos que eu gosto muito da LRF, que são os artigos 8º e o artigo 9º, que trata da questão do acompanhamento bimestral, da programação ali de desembolso. Eu percebo isso que no campo prático não existe isso. Não estou generalizando aqui, é lógico que existem muitos órgãos públicos super estruturados, com pessoal capacitado, mas a grande maioria ainda eles sofrem com essa questão do acompanhamento bimestral, da programação de desembolso, e isso causa e afeta diretamente as empresas que participam, porque ocasiona um inadimplemento por parte da administração pública, um atraso e afasta empresas boas, empresas íntegras e honestas. E outra coisa, acarreta um aumento no valor das propostas, porque se a empresa sabe que o poder público vai atrasar, se ela tem esse histórico de inadimplemento, sem sombra de dúvidas, ela vai colocar esse custo, esse risco na sua proposta. Então, por isso que todo mundo fala que o poder público paga mais caro. Então, o artigo 8º e o artigo 9º, sem sombra de dúvidas, ele tem um impacto também bem direto e necessita de uma atenção dos setores financeiros, orçamentários e contábeis da administração. Com certeza, tanto que lá na hora que eu estava explanando sobre as etapas iniciais ali de planejamento, né? Obviamente que o artigo 8º, ele é o da programação, né? Ele tem que acontecer o ano inteiro. E ele acontece tanto para receita quanto para despesa, né? Existe esse cuidado, essa programação, tanto da entrada quanto da saída. E com relação ao artigo 9º, né, que é a possibilidade de limitação de empenho, quando você percebe a queda na arrecadação, também totalmente interligado com o artigo 8º. Então, a partir do momento que eu estou me programando, que eu começo a planejar, que eu começo a perceber, que eu cuido da minha entrada de recursos e eu cuido da saída, e eu percebo que a minha arrecadação caiu, eu limito o empenho, para que eu não faça, não contraia obrigações sem poder pagar depois. Então, essa que seria a lógica. Mas eu também percebo muito isso. Eu fiquei 2 anos no Tribunal de Justiça do Paraná e eu estava em Câmara de Direito Público e eu percebia muito essa situação dos municípios não cuidarem nem um pouco da gestão orçamentária. Simplesmente deixa para lá. É como se fosse uma lei que não existisse. E aí, né, temos lá ações de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade, com relação a aumento de servidor, aumento de remuneração do servidor, que não passou por nenhuma dessas etapas aqui. Aumento de remuneração nos últimos meses do mandato, isso acontece muito, né? E é totalmente proibido. Não podemos ter qualquer aumento de remuneração nos últimos 180 dias do mandato, ou seja, nos últimos 6 meses. Várias situações que a gente pegava assim, né? Despesas aí, contratações que não passavam por nenhuma dessas, não tinham nenhum desses requisitos da LRF cumpridos, que burlavam a lei de licitações. Então, é muito, muito, muito difícil. Nós que estudamos muito isso, né, que sabemos quais são as regras, para que elas servem, qual que é o objetivo delas, a situação de você ter uma programação orçamentária e financeira para cuidar da tua arrecadação, cuidar do teu gasto, limitar o empenho se for necessário, deixar de fazer alguma despesa se for necessário. A gente não vê isso acontecendo. A gente simplesmente vê que eles ignoram essa situação e fazem a despesa mesmo assim, superfaturam obras, né? É um negócio, assim, inexplicável. É isso mesmo que eu venho constatando também. E você muito bem mencionou o artigo 7º da Lei 8666 de 93, que exige a questão da dotação prévia. E é interessante nós
darmos uma ênfase no parágrafo 3º desse artigo 7º, porque ele diz o seguinte, Uhum. que é vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução. Ah, Então, sim. o poder Sim. público ele não pode licitar algo para ganhar um recurso e utilizar aquele recurso como forma de pagamento. Sim. Esse pagamento ele deve ser decorrente de um planejamento prévio, tanto é que o próprio artigo 14 da 8666 de 93 também fala, nenhuma compra será feita sem indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento. Então, são artigos Perfeito. que se complementam, que vêm ao Sim. encontro do que você bem mencionou, da Lei 4.320, da Lei Complementar 101, e que a Lei de Licitações também traz de forma expressa. Né? E um Sim. ponto muito polêmico, e que tem a ver com esse acompanhamento bimestral e essa ordem cronológica aí de desembolso por parte do poder público, é a questão do respeito à ordem cronológica de pagamento. Né? A Uhum. administração pública ela precisa respeitar isso, porque o que eu percebo às vezes no campo prático é que tem muitos licitantes que têm o seu pagamento em dia, enquanto outros licitantes estão ali com 90, 120, 150 dias de atraso para receber determinado bem que foi entregue, um serviço que foi prestado, e mesmo assim continuam sendo emitidas novas ordens de empenho. Então não existe uma isonomia, Tá não vendo? existe uma igualdade, nós precisamos ali de paridade entre as Meu partes. Deus. Daí a gente entra na questão das cláusulas exorbitantes, né, da Claro. administração Sim. pública, que acabam encarecendo as contratações e afastando novamente as empresas idôneas, as empresas íntegras de contratar. E eu tenho um acórdão Óbvio. aqui bem interessante, que é um acórdão do Tribunal de Contas do Mato Grosso, é o acórdão Uhum. 873 de 2019 do Tribunal Pleno, e ele diz o seguinte: o respeito à ordem cronológica dos pagamentos é dever legal e não mera faculdade. Está no artigo Uhum. 5º caput da 866. Então está bem claro no seu artigo 5º que deve ter o respeito a essa ordem cronológica, né, que deve ser cumprido pelos gestores, independente de regulamentação. Então, ali, deve existir critérios objetivos para isso e acaba não acontecendo esse respeito no campo prático. Eu não sei, eu sinceramente não sei como que seria possível resolver isso, sabe? Porque você tem as leis, você tem Constituição Federal, você tem manuais, você tem acórdãos do TCU, acórdãos do STF, acórdãos do STJ, acórdãos de tribunais de justiça e nada resolve. Nada. É sempre essa mesma palhaçada. Então eu fico me perguntando o que resolveria isso. E até hoje não achei uma resposta para isso. Eu não sei se uma punição mais pesada, não sei se talvez retirar aquela pessoa do mandato, num primeiro momento que ela já fizesse isso, uma comprovação já retirar aquela pessoa. Não sei, sabe? Algumas punições mais graves, mais pesadas, porque do jeito que tá, não tem como resolver. Não tem como resolver. Não existe punição efetiva, entende? Não, isso para todo o nosso cenário. Tudo que acontece não é punido. É o que todo mundo fala, isso eu concordo plenamente. No Brasil, vale a pena você fazer as coisas erradas. A pessoa que faz a coisa certa, ela não tem nenhum. Parece que ela não tem vantagem. O cara que está lá numa gestão municipal, que está roubando, que está fazendo tudo errado, descumprindo a LRF, descumprindo a Constituição, ele continua sendo eleito. Ele arruma a vida da família dele inteira por 40 anos. E nada, não acontece nada. Então, assim, é um negócio. Eu não sei, eu acho desesperador isso, sabe? Desesperador. Quando eu começo a pensar muito e ver que todas as leis, Constituição, normas, acórdãos, ministros, nada resolve, eu não sei mais o que pensar. Tem muita gente que deposita todas as fichas em uma eventual nova lei, tratando aqui do caso específico de licitação. Nós temos um PL Ah, 1292 de sim. 95, que já está Eu como... fiz, inclusive, um estudo sobre esse projeto aí, porque eu acabei fazendo uma pós-graduação em licitações. certo. E estudei esse projeto aí. Achei ele bem interessante, mas você acha que ele Não, resolveria não, muita coisa? é o que eu realmente ia complementar. O PL ele traz algumas novidades, acredito que ainda muito sensíveis, porque ele olha para o passado, não olha para o futuro, ele poderia utilizar a própria tecnologia da informação e várias outras Sim. questões, mas o que eu tenho percebido é que muita gente
vem depositando as fichas em uma nova legislação, como se isso fosse resolver o problema. Resolver. Eu acredito que é o quê? É uma mudança cultural que nós precisamos, é de educação. E o principal, os órgãos de controle externo, principalmente, eles têm desempenhado um papel muito importante no combate à corrupção, no acompanhamento e fiscalização por parte dos poderes públicos. Mas o que eu acabo percebendo é que a fiscalização, na maior parte dos casos, quando a gente fala de licitação, ela acaba acontecendo no processo licitatório em si, para a escolha do contratado, como se aquilo ali fosse o suficiente para resolver os problemas. E a gente percebe que não temos eficiência, que não temos contratação com preços vantajosos, muito pelo contrário. Né? São situações e situações que se renovam, que se replicam. Superfaturamento. E que demonstra realmente uma falta de efetividade. Eu, sinceramente, acredito que o controle ele deveria mudar o foco, ou pelo menos criar algumas câmaras, alguns setores específicos para cuidar dessa fase de planejamento orçamentário e financeiro e também na fase de execução, para acompanhar os pagamentos, a cronologia, porque eu não vejo punição para o gestor que atrasa o pagamento. Pois é. Pois é. E aí é o particular prestou o serviço. Exato. Perfeito, exato. É uma porta para a corrupção. Eu sei de casos que chegou ao meu conhecimento em que o particular ele é intimado por parte do gestor público. Se eventualmente eu conseguir efetuar o seu pagamento, eu preciso de um retorno, de uma contrapartida. Olha só que situação que a gente não pode admitir no dia a dia. E por conta disso, eu tenho amigos empresários que estão deixando de participar de processos licitatórios justamente por isso. Porque eles não se submetem, não se sujeitam. Muitos precisam pegar empréstimos para honrar com a folha de pagamento, para pagar os fornecedores por conta desses atrasos por parte do poder público. Então, sinceramente, eu acredito que os órgãos de controle, como eles têm um respeito muito grande por parte do seu jurisdicionado, eles têm um pessoal técnico muito qualificado, eles poderiam, sem sombra de dúvidas, colaborar para nós mudarmos esse cenário. Porque assim, é uma mudança cultural que vai acontecer de forma gradual e que precisa de uma sensibilização, que precisa, sim, de uma capacitação, de muito diálogo, porque é isso que vai resolver o problema. E naqueles casos que realmente houver uma reincidência e houver, de fato, um caso escancarado, aí sim, punições severas, porque eu percebo muitas vezes que o servidor público, principalmente em âmbito municipal, ele fica sobrecarregado. Ele acaba exercendo atribuições que vão além daquele seu cargo, que ele está ali no concurso público, ou mesmo um cargo em comissão, porque ele precisa tocar e carregar o piano nas costas. Com certeza. Ele faz de tudo. Tem que fazer tudo. E muitas vezes esse excesso ocasiona esse desequilíbrio, esse desacompanhamento, essa violação às legislações. Isso não justifica, mas a gente sabe que é um fato. Por isso que nós temos a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que no seu artigo 22 traz a questão da necessidade de observância das peculiaridades locais e regionais, mas sempre as decisões motivadas por parte do gestor, motivação técnica, motivação econômica, para futuramente evitar um eventual justificativa para uma punição. Mas uma coisa é certa, nós precisamos rever e mudar isso daí, porque senão nós não teremos... Não tem. E outra coisa que eu penso é assim, né? Que quando a gente comenta sobre a evolução da sociedade brasileira, né? Algumas pessoas falam assim, não, mas veja bem, a Europa, né? Porque normalmente existe essa comparação com a Europa, com o povo europeu. A Europa, ela é muito antiga. Quando a gente estava aqui sendo descoberto, né, que ainda era só um monte de índio correndo para tudo que é lado, lá já tinham as sociedades formadas, ainda que fossem muito rústicas, muito arcaicas, né, sem evolução, as sociedades já estavam formadas, enquanto aqui não tinha nada ainda. Então, por isso que nós vamos demorar muito para ser o que eles são. Só que, na minha concepção de mundo, como a gente atualmente vive num mundo globalizado, eu não consigo entender por que a gente demoraria 1000 anos para evoluir se hoje nós temos acesso à informação no mesmo segundo que acontece no Japão, demora, sei lá, 8 segundos para chegar aqui, né? Então, assim, nós temos acesso à informação de uma maneira que no passado, aí, 10, 20 anos atrás, nós não tínhamos.
Então, assim, essa globalização, essa evolução tecnológica, ela deveria diminuir esse tempo de evolução, né? A gente deveria evoluir, a gente deveria sentir essa evolução, na minha opinião, de uma forma mais rápida. E o que acontece? A gente não vê, por exemplo, o que é uma coisa que teria que ter já acontecido há muito tempo. Investimento em educação. Educação de base. Não fazer só cota para botar a pessoa na faculdade. Isso não funciona. O que funciona é você dar uma educação de qualidade desde o maternal. É isso que evolui uma população. E a gente nunca teve isso no Brasil. Nunca teve. Sendo que isso a gente já sabia que funcionava, porque a gente sabe que é assim fora do Brasil, em países evoluídos. Então, são coisas que a gente já sabe que funcionam e não aplica. Então, eu fico assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito indignada com a sociedade brasileira. Eu sou essa pessoa. Percebeu já, né? Eu sou muito indignada, eu não consigo aceitar as coisas como elas são aqui. Eu não consigo aceitar a falta de investimento, eu não consigo aceitar essa corrupção absurda. Eu acho que vai demorar muito para a gente evoluir como sociedade. E não deveria demorar, né? Exatamente por essa situação de globalização, de acesso à informação, de saber o que funciona e o que não funciona. Então, assim, eu fico muito triste, na verdade. Eu concordo com você, educação é, sem sombra de dúvidas, a base e o caminho. É de tudo, de tudo. E eu venho defendendo aqui no meu portal uma campanha, né, que são 2 pilares para que nós tenhamos, de fato, uma transformação. O primeiro pilar é o do conhecimento, que envolve a educação, que envolve, de fato, as pessoas terem acesso à informação de qualidade, à educação de qualidade, e a integridade. Precisamos sempre agir com ética, respeitando os bons costumes, os valores. Então, com conhecimento mais integridade, a gente consegue, sim, uma transformação. Certeza. São esses 2 pilares, eu não tenho dúvida disso. E aí, para conseguir ter uma gestão orçamentária, financeira, de contratações que preste, né? Que realmente seja ali para atingir o fim público, prestar um serviço de qualidade, né? Que não é o que a gente vê atualmente, né? Óbvio, temos situações em que isso acontece. Temos gestores responsáveis? Temos, mas mínimos, né? Uma porcentagem muito pequena. Órgãos, temos alguns órgãos muito responsáveis também. Só que quando a gente vai para município, esses municípios menores, você vê que é uma festa da uva, né? Igual a gente fala aqui no Paraná, que temos a festa da uva. Então aqui é complicado. É complicado. Perfeito, Gabriela. Tem um tema aqui que realmente ele ganhou força nesse período de pandemia, que é a questão da antecipação de pagamento. A gente sabe que está todo mundo com receio nesse momento. O poder público ele já teve uma sensível queda na arrecadação por conta do aspecto comercial. E as empresas estão desconfiadas, com medo de serem contratadas pelo poder público e justamente caírem nessa bola de neve e o poder público ele atrasar o pagamento ou eventualmente não honrar com esse pagamento. A obrigação. Isso. A lei de licitações, ela traz lá no seu artigo 40 a possibilidade da antecipação de pagamento. Isso daí está ali de forma expressa, mas no campo prático é visto como uma exceção. Porque nós temos a ordem das despesas orçamentárias que você bem disse lá da Lei 4.320 de 64, que é empenho, liquidação e pagamento. O que significa? Que empenha, então a empresa ela pode efetuar a entrega, prestar o serviço, ela vai lá e executa o objeto, então ele é liquidado, alguém vai lá e atesta o recebimento e por fim vai para o pagamento. E quando nós temos essa antecipação, de alguma forma, acaba não observando e obedecendo na literalidade a Lei 4.320 de 64. E olha só, na data de ontem, 6 de maio, nós tivemos o quê? Uma nova medida provisória, que é a medida provisória 961, que trouxe... Estou com ela aberta aqui. Essa possibilidade de forma expressa da antecipação de pagamento, respeitando alguns requisitos, é claro, mas isso eu acredito que veio em um bom momento, porque nós estamos falando em salvar vidas. Né? Então, entre o preciosismo jurídico e salvar vidas, eu opto sempre por salvar vidas. Sim, né? Com certeza. E o que acontece? Nós temos aqui um público bem seleto nos acompanhando, grandes professores do Brasil inteiro, grandes amigos, e tivemos a pergunta aqui da professora Cris,
que ela é doutora em Direito, é lá do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e ela Meu fez o Deus. seguinte questionamento. Vamos lá, Gabriela. Tá Ai, aqui, ai, ai. deixa eu, Doutora aí do Tribunal de Contas. deixa eu Eu que localizar sou fã aqui. dela, né? Eu que sou fã dela, no caso. Ela, eu não estou localizando, mas ela perguntou o seguinte: se essa medida provisória, de alguma forma, ela afeta diretamente ou ela briga com a Lei 4.320 de 64? Como que você enxerga isso daí? Olha, o que eu enxergo, né? Obviamente, a partir do momento que você tem antecipação de pagamento, isso afronta a 4.320. Porque a 4.320, ela deixa expresso, ela traz claramente que o pagamento só ocorrerá após a regular liquidação. Então, se você paga antes da liquidação, você afronta o que está na lei, né? Tanto que nas minhas aulas eu sempre falo para os alunos, tem que lembrar que empenho, liquidação e pagamento são obrigatórios em sua existência e em sua sequência. Não posso inverter as fases da execução da despesa. Então, não poderia ter pagamento antes de liquidação, não poderia ter pagamento antes de empenho. Aqui, na medida provisória, eu não estou vendo nada sobre empenho. O que eu estou vendo aqui é sobre pagamento antecipado. Mas pesquisando aqui na MP 961, não existe a palavra empenho, empenhar, né? Então eles nem tocam nesse assunto. Acredito eu que ainda que o pagamento seja antecipado, ocorra, portanto, antes da liquidação, o empenho ainda vai ocorrer. Acredito eu, tá? Porque como eles não tocaram nesse assunto, aqui tá no artigo 1º que ficam autorizados a administração, blá, 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 a dispensa de licitação de que tratam os incisos 1 e 2 até o limite D. Então, ele traz ali dispensa de licitação. E 2, o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos, desde que represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação de serviço e propicie significativa economia de recursos. Aí o 3 fala ali do RDC, né, que é aquele regime diferenciado de contratação que era para ser das Olimpíadas e acabou que é para tudo. É um negócio louco aquele RDC, né? Eu lembro que eu estudei ele e falei, gente, que coisa mais louca esse RDC aqui. Mas, enfim, acredito eu que o empenho continue, porque ele não fala nada de empenho aqui, mas que, obviamente, temos essa inversão em pagamento e liquidação, o que afronta a 4.320. Mas numa situação de calamidade, né, que nós estamos, aí teria que ver como que isso seria analisado pelo Poder Judiciário posteriormente. Acredito que não numa análise jurídica, depois, né, caso isso seja judicializado, acredito que não haveria problema, porque seria justificado pela calamidade pública mesmo. Eu vejo assim. Perfeito, eu concordo com você. O fato de ter uma antecipação de pagamento não significa que não teremos um prévio empenho. Na verdade, essa Isso, antecipação ela ocorrerá sem a etapa da liquidação, mas o prévio isso, empenho, sem sombra de dúvidas, ele deve acontecer. Né? E essa medida isso. provisória 961, ela vem ao encontro daquele decreto legislativo 06 de 2020, que ele flexibilizou as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, Ah, que o sim, 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 Congresso Nacional aprovou recentemente, em março. Então, sim. ela flexibiliza justamente por conta desse estado de calamidade que foi reconhecido, né? E a própria lei de licitações, no artigo 15, inciso 3, ele traz ali bem claro que o poder público ele deve submeter-se às aquisições e formas de pagamento semelhantes à do setor privado. Então, já Uhum, existia, em alguns casos, essa antecipação de pagamento. Por exemplo, sim, contratação de artistas, que é algo muito comum. Vem lá uma sim. prefeitura comemorar o Dia da Criança, comemorar o aniversário da cidade, fazer um rodeio, que é muito comum aqui no estado do Comum. Paraná. E É. daí o que acontece? Esses artistas, eles têm uma agenda já bem recheada de eventos. E muitas vezes você precisa contratar com um ano de antecedência. E para ele reservar aquela data, o que, que ele exige? Um pagamento antecipado. Então você deposita uma parcela no momento da assinatura do contrato e outra parcela na data de execução do evento. Mas eu nunca vi um Sim, caso que em é que o artista contrário, né? ele aceita receber após o show, após o evento, após a execução.
Então, a lei, Interessante, eu não sabia disso. ela traz essa possibilidade. Então, esse é um exemplo, existem vários outros, e que é muito comum no campo prático, e isso vem Uhum. acontecendo. Então, está lá no artigo 15, inciso 3, o próprio artigo 40, inciso 14, a linha D fala de eventuais antecipações no caso de desconto. Então, eventualmente, Ah, sim, 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 sim. é um valor X. Lembro desse. Uhum. Mas aí o poder público ele fala, ó, o que você consegue me ofertar de um desconto caso eu antecipe o pagamento. Então também é possível. Mas o que acontece? Isso foi sempre tratado como uma exceção. E o que eu vejo é o seguinte, tudo que é exceção parece que é ilegal, parece que é irregular, parece que é proibido. É igual às contratações diretas. Quando a gente fala em dispensa e inexigibilidade, parece que o poder público está fazendo algo ali realmente Errado. ilegal, errado. É. E não é bem assim. Nós temos um amparo constitucional, está lá bem claro e expresso no inciso 21 do artigo 37, ressalvados os casos previstos em lei. Isso não significa um cheque em branco que o poder público tem para sair contratando conforme a sua conveniência e oportunidade. Sim. Precisa Ele tem que respeitar. justificar, né? Perfeito, tem os requisitos em lei. E a mesma coisa em relação à antecipação de pagamento. Então, eu vejo com bons olhos isso, a sensibilidade nesse momento, na edição dessa medida provisória, porque, de fato, dá uma segurança para o empresário, porque muitos empresários, o que eu recebi foi o seguinte, o poder público solicitava uma cotação, um orçamento, para aquisição não só de produtos de saúde, mas vamos usar o exemplo de EPI, máscaras, luvas, mas eles muitas vezes se negavam a fornecer essa cotação para o poder público, sob pena do poder público falar, eu tenho interesse em contratar o seu produto. E eles demorarem para receber ou simplesmente não receberem. Então, com essa Sim, antecipação de pagamento, acredito que vai ficar uma relação ali de paridade, algo mais próximo da realidade, e na vem para realidade. agregar É. flexibilidade, celeridade para essas contratações para enfrentamento da pandemia. Porque assim, a gente já está num cenário de crise, né? É muito grande, assim. A arrecadação já caiu. A gente está aí com esse novo projeto de lei que ontem passou na Câmara também com relação a congelamento do salário de servidores públicos para fazer o repasse dos 130 bilhões, né, para estados e municípios. Então, assim, a gente já está nesse cenário. A partir do momento que o poder público começar a contratar essas empresas agora com o objetivo, né, de atender aí a pandemia e não pagar essas empresas, isso é muito pior, né? No meu ver, do ponto de vista econômico, isso é muito pior, porque daí são mais empresas, por exemplo, que vão abrir falência, que vão ter que pegar empréstimo para pagar funcionário e aí tendo que pagar juros disso. Então, assim, é uma bola de neve. Na minha opinião, é melhor você antecipar esse valor, mas que sejam empresas idôneas, tá? Que seja algo correto, obviamente, né? Nesse cenário em que são empresas que efetivamente vão prestar o serviço, que vão entregar os bens, enfim, não veria problema, não vejo problema nisso, porque aí você também está nesse fomento da economia, né? Você previne que empresas quebrem, você previne que pessoas sejam mandadas embora. Então é todo uma bola de neve boa, nesse caso, né? É toda uma consequência boa que nós temos, um efeito dominó. Aqui, né, no decreto de ontem, você falou ali do pagamento antecipado, a letra B fala desde que propicie significativa economia de recursos. Então, está completamente de acordo com a 8666, que você falou ali, que é uma possibilidade, né? De quando você vai economizar o recurso, você vai ter uma significativa economia, você poderia antecipar o pagamento. Ainda que seja afronte, entre aspas, né? A Lei 4.320. Na minha opinião, eu acho que foi uma atitude correta, né, em termos econômicos. Eu acho que não tinha o que ser feito aqui. Tudo isso só demonstra que a legislação inerente às contratações públicas é uma legislação ultrapassada, que precisa, sim, de atualização. Muito. Porque você bem mencionou a questão do RDC. Ele surgiu inicialmente para as obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Da Copa, isso. E foi também para uma questão emergencial, uma emergência diferente dessa nossa, que é o enfrentamento da pandemia, mas uma questão emergencial, porque se nós não tivéssemos uma legislação mais flexível do que a 8666, nós não teríamos estádios, feito. Aeroportos, por mais que nós, hoje, em 2020, tenhamos o quê? Estádios inacabados, aeroportos inacabados, vias de acessibilidade inacabadas, mas eu vejo que isso não é um problema da legislação.
E nós voltamos o Não, quê? é do Para uma gestor. questão de planejamento, de fiscalização. Então, Óbvio. assim, a Lei 13.979 de 2020, que é a lei para enfrentamento da pandemia, ela também é um regime diferenciado, um regime É, emergencial de contratação, emergencial. porque demonstra que o quê? Que a 8666 ela não é Não suficiente tem. para suprir as necessidades. Então, olha Isso. aqui, nós temos a participação do professor Edgar Guimarães, aqui, presidente do IPDA, e ele fala o seguinte: a MP tem força de lei e, no meu sentir, é uma lei especial, que revoga tacitamente a Lei Geral 4.320 nessa questão da ordem, nessa questão das despesas. Temos aqui Sim. a Cris do Tribunal de Contas de São Paulo também concordando com essa revogação tácita ali em relação a esse momento, porque ela tem uma Nesse validade momento, apenas sim, enquanto perdurar esse decreto sim, legislativo do sim. Congresso Nacional, e É, realmente como a veio gente em bom falou, né? momento. É uma situação de Perfeito. calamidade, é uma situação bastante específica, e situações específicas demandam atitudes específicas, né? A gente não vai poder seguir a lei geral, o que a gente segue todo santo dia, porque estamos numa situação totalmente à parte, peculiar, e precisamos tomar atitudes que são peculiares também, né? Então eu concordo também com o posicionamento deles. Perfeito. Gabriela, estamos chegando aqui aos nossos minutos finais. Tem muito assunto e Sim, bate-papo que eu gostaria ainda de ouvir a sua opinião. O pessoal que chegou agora aqui, a Gabriela, que é professora da Estratégia Concursos, nessa parte inerente ao direito financeiro, ao direito orçamentário, o pessoal que está aqui, que estuda para concurso ou que atua direta ou indiretamente com direito financeiro, direito público, vale a pena seguir o perfil dela. Ela também que é analista no TST e veio hoje aqui apresentar toda a sua experiência, nos apresentar esse seu conhecimento. Então, Gabriela, fique à vontade aqui para suas considerações finais. Temos mais 3 minutinhos aqui para você passar um recado final para os gestores públicos em relação aos aspectos orçamentários e financeiros. olha, meu recado é muito simples, né? É muito simples. Pensar que a coisa pública, olhar para a coisa pública como se ela fosse a coisa privada, né? O seu patrimônio privado. Você não vai gastar o seu dinheiro, você não vai investir em algo rasgando o seu dinheiro, o seu próprio dinheiro privado, né? A gente tem que olhar para o dinheiro público como uma junção de todo o dinheiro privado. Então, nós temos ali a arrecadação de impostos, né? É o pouquinho que cada um deu e juntou. Então, a gente não pode olhar para o dinheiro público como se ele fosse uma coisa diferente, como se ele fosse. Como se ele fosse uma coisa à parte. Ele tem que ser observado, ele tem que ser tratado com muito cuidado, como se ele fosse a coisa privada também, né? Então, olhar nesse sentido da coisa privada. É isso, assim, né? Ter o cuidado das leis, da lei de responsabilidade, da Constituição e ter esse carinho pelo dinheiro público, esse planejamento, essa responsabilidade e esse controle. É isso que eu gostaria que todos os gestores do Brasil fizessem. Maravilha, concordo com você. Planejamento, organização, carinho, respeito pelo dinheiro dos Respeito. contribuintes, né? Porque afinal de contas, Sim, a administração pública está ali para servir. O papel do servidor é isso, servir. Então nós precisamos sim isso, de muito respeito com o dinheiro público. Então, Gabriela, isso. eu novamente agradeço a sua participação, a sua disponibilidade aqui. Sei que sua agenda está bem corrida, bem corrida. Imagina. E fica aqui aberto o espaço para novas parcerias, para as novas lives, porque esse tema inerente ao direito financeiro orçamentário, ele é a base para toda atividade estatal. Então, eu Claro. agradeço aqui aos nossos amigos que estiveram acompanhando aqui. Desejo um ótimo dia para todos, que todos tenham muita saúde, que Deus abençoe e até a próxima. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigada. Valeu!